Semana passada, dia 26, foi protocolado mais um pedido de impeachment contra Bolsonaro, o 62º, se eu não me engano. O que tornou esse pedido especial foi ele ter sido assinado pelo que a imprensa chamou de grupo de religiosos, que na verdade são lideranças cristãs e alguns intelectuais também cristãos. A peça, subscrita por 380 líderes, foi elaborada pela pastora Luz Marina Campos Garcia e entregue na Câmara dos Deputados pela secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, a pastora Romy Bank. Ambas, Luz Marina e Romy, são luteranas. Bolsonaro sentiu o golpe e 2 dias depois, na live de quinta-feira, 28, ele se referiu 2 vezes a esse pedido de impeachment, dizendo que os signatários da peça representavam menos de 1% dos evangélicos do país e que os grupos religiosos dos quais os líderes faziam parte seriam de esquerda. Ele disse também que, abre aspas, tentam o tempo todo atacar o governo como se estivesse perdendo o apoio dos evangélicos. Reticências. Mas não tem nenhum movimento coordenado de líderes evangélicos pedindo impeachment nenhum. Fecha aspas. Bom, quem partiu para o contra-ataque também, como era de se esperar, foi o Silas Malafaia, que tuitou. Meia dúzia de esquerdopatas evangélicos, apoiadores de corruptos, que produziram o maior esquema de corrupção da história política do Brasil, blá 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 blá, blá, fazendo manifesto de impeachment de Bolsonaro. Manifesto pedido de impeachment. Não representam nem 0,5% dos evangélicos. E para quem achava que o diabo era o pai da mentira, eu mostro que estamos diante de um caso raro de paternidade em disputa entre Bolsonaro e Malafaia, e eu desmascaro os dois nesse vídeo agora. A fala de Bolsonaro tem 3 pontos que eu destaco. O primeiro, mais manjado, é dizer que os autores desse pedido de impeachment são de esquerda, né? Como se ser de esquerda fosse algum xingamento, fosse uma doença, um argumento suficiente para desqualificar os atos ou a personalidade de alguém, né? Essa mentira tem uma dobra, né? Porque além do fato de que ser de esquerda significa apenas ter uma posição política, dentre várias possíveis e legítimas, que qualquer cidadã e cidadão pode ter, o Bolsonaro não tem qualquer garantia ou fundamento para afirmar que todos aqueles que assinaram o pedido são de esquerda. Às vezes a pessoa só tem bom senso, né? Às vezes a pessoa é de direita, mas é de oposição, e às vezes é até um eleitor ou ex-militante arrependido, como tem vários por aí. E eu não estou dizendo que tem ex-bolsonarista assinando a carta. Eu estou dizendo que se eu, que estou no campo teológico há 20 anos, não sei da vida de ninguém que está lá, né, quem é o Bolsonaro para fazer uma afirmação tão segura sobre 380 pessoas que, no caso, pedem seu impeachment? Mas uma falácia inconsequente. Né? O fato é que o Bolsonaro, por ser de extrema-direita, tem todo o espectro político restante como oposição, ao ponto de fazer o Dória parecer um moderado, coisa que ele não é. Como também o Reinaldo Azevedo, criador do termo petralha para se referir aos petistas, mas que hoje bate no governo e recentemente divulgou um pedido de impeachment feito por procuradores e sugeriu que Bolsonaro deveria pegar 30 anos de cadeia. Outra falácia articulada entre Bolsonaro e Malafaia é a de que o pedido de impeachment seria exclusivamente de evangélicos. Essa é outra mentira, porque embora a peça tenha sido elaborada e entregue por luteranas, ela foi assinada também por católicos, que são maioria entre os signatários do pedido, além de batistas, presbiterianos, anglicanos, assembleianos. De fato, não se trata de um movimento coordenado de evangélicos, como o Bolsonaro diz, mas de um movimento cristão muito maior, que reúne católicos e evangélicos numa frente ampla. Bom, por fim, Bolsonaro disse que os líderes que pediram seu impeachment não representavam nem 1% dos evangélicos do país. Argumento também usado pelo Malafaia, que rebaixou um pouquinho essa estimativa para menos de 0,5%. Tudo isso, é claro, baseado nos mesmos conhecimentos científicos que exibe ao falar de extraterrestres e depravação moral num VHS da década de 90. Por isso que eu peço licença a você que me assiste, porque eu não vou dar peso ao que o Boca de Sacola andou dizendo. Eu estou disposto hoje a mexer com material radioativo. Razão pela qual eu vou me concentrar no Malafaia, que vocês erradamente insistem em chamar de malacraia, mala cheia, mala véia, né? Quando ele tem um apelido, gente, muito melhor, dado pelo saudoso Boixá, que é o apelido de caça-rola. Bom, primeiro que ele, como psicólogo, jamais poderia chamar alguém de esquerdopata, porque patia vem do grego patos, que quer dizer paixão, no sentido de sofrimento, e na medicina isso se refere à pessoa que sofre de um mal, que é cometida por uma doença, como um cardiopata, por exemplo, que tem uma doença cardíaca, ou um psicopata, que teria um distúrbio que afeta a personalidade. Então, quando o Silas Malafaia chama alguém de esquerdopata, ele está atribuindo doença a essa pessoa. E de maneira discriminatória, do mesmo jeito que os líderes religiosos da antiguidade judaico-cristã faziam
ao chamar qualquer doença de pele de lepra e usar desse expediente para discriminar doentes, tratando-os como impuros do ponto de vista religioso e social. Bom, vindo de Malafaia, isso é muito natural, né? Afinal, ele desconhece por completo o evangelho que ele diz que prega. Bom, desnecessário dizer também que Jesus de Nazaré acolheu os leprosos, ao invés de se valer da sua condição para discriminá-los ainda mais. No entanto, para Malafaia, a opção política de esquerda deriva de uma doença que lhe dá o direito de tratar o doente como alguém a ser combatido e discriminado pela sua condição, o que não deixa dúvidas sobre quem é o doente dessa história. De onde fica a pergunta, cadê o Conselho de Psicologia que ainda não cassou o registro desse infeliz, né? Infeliz esse que passa os dias patologizando as pessoas, atribuindo doença aos grupos com os quais ele antagoniza, LGBTs, militantes de esquerda, tal qual os inimigos de Jesus faziam com ele quando o acusavam de possessão demoníaca, né? Bem, o ponto principal que eu quero destacar é essa mentira complexa contada por Malafaia, de que nem 0,5% dos evangélicos seriam representados pelos signatários do impeachment, né? Essa mentira é complexa porque são várias mentiras contadas numa frase que esconde verdades inconvenientes sobre o próprio Malafaia, que ele naturalmente não quer deixar em evidência, né? Que é o fato da sua própria representatividade ser muito menor que a desses líderes contra os quais ele se coloca. Bom, vamos aos fatos. O luteranismo, segundo o último censo do IBGE, tem algo perto de 1 milhão de adeptos no Brasil, que dá mais de 0,5% da população recenseada. Quer dizer, o Malafaia já errou aí. Se só luteranos tivessem assinado o documento, já seriam mais de 0,5% da população religiosa brasileira representada. Ocorre que também líderes batistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos assinaram também, elevando o nível da representatividade entre os evangélicos para muito mais que o 0,5% chutado aí por ele. Agora, o que o Silas Malafaia esconde com esse ataque é a sua própria representatividade numérica, que é muito baixa. Embora a igreja de Malafaia leve o nome de Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ela não faz parte da Convenção Geral da Denominação, que tem mais de 12 milhões de adeptos. São 6,5% da população brasileira. O Malafaia herdou, por assim dizer, a Assembleia de Deus da Penha, fundada em 1959, após a morte de seu sogro, em 2010. E uma das suas primeiras medidas ao assumir a presidência foi refundar a comunidade, rompendo com a Convenção Geral das Assembleias de Deus, da qual ele não faz parte, e criando na prática uma nova denominação que, apesar de tudo, tem licença para o uso da marca de origem, branding, no jargão publicitário. Bom, em termos estritamente numéricos e objetivos, Malafaia lidera um empreendimento religioso que tem 11 anos de vida e 35 mil membros. Esse é o homem que desqualifica a representatividade de pastoras como a Romi e a Luz Marina, que pertencem à Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, que é uma construção coletiva de 197 anos de existência, com mais de 650 mil membros, segundo um relatório de 2019. Se compararmos a ICLB com a Vitória em Cristo, a agremiação luterana tem 18 vezes mais tempo de vida e 60 vezes mais membros do que a empresa do Malafaia, que se inscreve numa tradição pentecostal de pouco mais de 100 anos, contra os mais de 500 anos de luteranismo, cuja data de nascimento é considerado o marco da fundação do protestantismo ocidental. Só isso. Quer dizer, ou esse cara não sabe o que está falando, ou sabe e é cara de pau. Eu queria crer que ele é apenas um burro ignorante, mas o seu histórico é o de pessoa que mente que nem sente e tenta te convencer pelo tom de voz e na base da gritaria. Não sou bandido, não estou envolvido com corrupção, não sou ladrão, eu estou indignado. Diferente de mim, por exemplo, que estou te levando para um passeio aqui entre fatos e dados, né, gente? Bom, a pastora Romi, como eu disse, é secretária-geral do CONIC, que é presidido pelo também luterano Inácio Lenk. CONIC esse que reúne as igrejas católica, episcopal anglicana, presbiteriana unida, igreja ortodoxa síria da Antioquia, além da Aliança de Batistas do Brasil. O catolicismo sozinho corresponde a mais da metade dos cristãos do Brasil. Então, quem é o Malafaia na fila do pão para questionar a representatividade dessas pastoras luteranas? Você quer que eu diga a vocês quem ele é? Ninguém. Malafaia é uma pulga teológica e eclesial. Em termos de representatividade, ele se apresenta como presidente do CIMEB, Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos, que é uma outra empresa dele que vende carteirinha de pastor para cidadãos que não precisam nem ter o curso de teologia. Basta pagar uma taxa e enviar, segundo o site do CIMEB, foto 3x4, comprovante de residência, RG, CPF, ata de consagração ao ministério e certidão de casamento. Tudo isso para ostentar a carteirinha de gado do Malafaia. E pagando por isso, que torna tudo mais engraçado. A página do Malafaia na Wikipédia diz que são 8 mil pagantes no CIMEB, que tem concorrentes de peso como a Ordem de Teólogos do Brasil, do Napoleão Falcão, que
que vende título honoris causa pela internet com 20% de desconto no pagamento à vista, e o Conselho Federal de Teólogos, presidido por um pastor da Assembleia e que está sendo processado pela Advocacia Geral da União, a AGU, por se apresentar como autarquia federal, sem ser, logicamente, e por uso indevido do brasão da República em seus documentos. Quer dizer, com a concorrência dessas, até que o Cineb tem futuro. Bom, em síntese, né? Bolsonaro, que procura exibir força ostentando uma base religiosa forte, sentiu a rebordosa com esse pedido de impeachment, saiu chamando católico de evangélico, urubu de meu louro, e mostrou que sua assessoria está mais perdida do que Adão em Dia das Mães no tocante a essa questão aí. Bom, Malafaia, por sua vez, briga pelo monopólio de representação dos evangélicos, razão pela qual ele dá chilique no Twitter, e a sua presença na mídia até que é forte, mas não é tanto pelo fato de ser um líder de massas que ele diz que é, mas pelos horários de TV e rádio comprados com a arrecadação da igreja que ele reinveste na forma de publicidade. Ele é um dos maiores responsáveis por pintar os evangélicos aí como um bloco monolítico, discurso que lhe é conveniente e que os grandes veículos compram muitas vezes de maneira ingênua, creio eu, por não terem editorias especializadas de religião, que eu considero uma miopia empresarial aí dos conglomerados de mídia num país com uma religiosidade tão presente na esfera pública como o Brasil. Bom, tivesse uma visão mercadológica melhor, esse conglomerado estaria correndo atrás de vender notícia e pautar no mínimo o público evangélico, que será a maioria dos brasileiros em 2032. Mas, encerrando essa questão do pedido de impeachment, ele veio para mostrar que os evangélicos não são um exército de replicantes e que o movimento está anos-luz de ter um líder unânime, que jamais seria o Malafaia em todo caso. Bom, quero saber o que vocês acham disso tudo. Eu estou pensando em um próximo vídeo falar sobre a Igreja Luterana, da qual eu faço parte, tão citada aqui hoje, né? Eu estou sempre me apresentando aqui no início dos vídeos como luterano e teólogo, e eu queria conversar com vocês sobre algumas das razões que me levam a ser luterano. Falar da trajetória da igreja, da minha trajetória pessoal nela, enfim. Bom, se vocês toparem a ideia, mandem um alô nos comentários. Bom, mas se vocês não quiserem, deixem quieto, a gente pula para outro tema. Afinal de contas, no presente momento, assunto é o que não falta. Um abraço.